Olá, meus queridos alunos, queridas alunas. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo dos aspectos jurídicos da saúde de maneira simples, de maneira descomplicada, de maneira que você possa compreender e você, profissional da área da saúde, possa aplicar no seu dia a dia. Então vamos lá. No encontro anterior, nós falamos de saúde como direito fundamental no nosso ordenamento jurídico. Mostramos o raciocínio que você precisa fazer para compreender e para indicar a saúde como direito fundamental. Muito bacana! Passamos lá pelo princípio fundamental da nossa República, da dignidade da pessoa humana. Está previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Nós dissemos para você que dignidade da pessoa humana é um daqueles conceitos jurídicos indeterminados, que tem seu conteúdo aberto, até porque depende das circunstâncias de cada caso. Dignidade para você pode ser uma coisa, para aquela pessoa que está na fila do hospital há 3, 4, 5 horas e não consegue atendimento, dignidade para ela pode ser outra. Dignidade para aquela pessoa que mora na palafita pode ter um outro significado. Dignidade para aquelas pessoas que vivem em bairros que tem esgoto, que corre a céu aberto, pode ser outra coisa. Então, dignidade depende muito das circunstâncias de cada um. Por isso que o seu conteúdo precisa ser preenchido a cada caso. E como é que a gente preenche o conteúdo da dignidade da pessoa humana? Tem algum critério um pouquinho mais objetivo? Sim. Nós preenchemos com o piso mínimo vital, o mínimo existencial que está previsto no artigo 6º da nossa Constituição, no seu caput, na sua cabeça. E lá nós encontramos a educação, transporte, lazer, segurança, saúde como direitos sociais. Ora, se saúde é um direito social que constitui o piso mínimo vital, e esse piso mínimo vital preenche o conteúdo da dignidade da pessoa humana, que é um fundamento da nossa República, significa dizer que saúde foi elevada à condição de direito fundamental do nosso ordenamento jurídico. E isso tem relevância? Claro que tem, muita relevância. Antes da Constituição de 1988, saúde não era direito de todos, saúde era o direito de alguns, apenas aqueles que tinham carteira assinada. A partir de 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a nossa atual Constituição da República, que alguns chamam de Constituição da República, Constituição Federal, outros chamam de Lei Maior, outros chamam de Carta Magna, tudo sinônimo para representar essa lei que é estruturante do nosso Estado, essa lei que é a lei mais importante do nosso ordenamento, essa lei que dá fundamento de validade para todas as demais normas do nosso ordenamento jurídico. E olha só, a nossa Constituição Federal reservou uma seção específica para tratar de saúde. Está a partir do artigo 196 da nossa Constituição. E logo no artigo 196 ele diz o seguinte: a saúde é direito de todos. 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 Negro, branco, índio, japonês, não importa. Todos têm direito à saúde no nosso ordenamento jurídico. Nacional e estrangeiro também? Sim. Portanto, se vier um alemão encher a cara de cachaça, tomar caipirinha, cerveja, misturar tudo, ficar muito embriagado e vai lá para a praia de Copacabana e quer dar um mergulho, se afoga. Esse alemão estrangeiro tem direito à saúde no nosso ordenamento jurídico? Tem, sim. Por quê? O artigo 196 diz que saúde é direito de todos, não faz qualquer discriminação. Até o argentino, se vier para o Brasil e precisar de assistência à saúde, nós teremos que prestar saúde a ele por dever constitucional. O artigo 196, repito, diz que saúde é um direito de todos. E mais, se você seguir na leitura do artigo 196 da Constituição, ele vai dizer que saúde é o direito de todos e dever do Estado. Então é dever da União, dos Estados-membros. Quando eu falo Estados-membros, estou dizendo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Estado do Espírito Santo, todos os Estados-membros e os seus municípios, todos têm dever de prestar saúde. E esse dever, essa obrigação, ela é solidária. Como é que eu sei que ela é solidária? Porque o Supremo Tribunal Federal, o STF, que é o guardião da Constituição,
a quem o nosso ordenamento jurídico reserva a última palavra no que diz respeito à interpretação da nossa Constituição, do nosso texto constitucional, ele já decidiu que as responsabilidades desses entes, essas responsabilidades são solidárias. Significa que se você tiver que demandar, você pode demandar qualquer um deles ou todos eles. Pode ser, então, que de repente, no polo passivo de uma demanda que envolva a saúde, nós tenhamos um município. Em casos semelhantes, nós tenhamos o município e o Estado, ou município, Estado e União. Por quê? Porque essa obrigação é solidária da União, do Estado e dos municípios. Ok? Muito bem. Vamos avançar. Esse é o artigo 196 da nossa Constituição. Mais adiante, na leitura desse artigo 196, nós vamos encontrar o princípio da universalidade, porque ele diz que esse acesso à saúde ele é universal. E o acesso universal significa dizer que no nosso sistema, que nós vamos verificar já já, que é um sistema único de saúde, SUS, ele determina, por conta desse princípio da universalidade, que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde. Princípio da universalidade. Onde está previsto esse princípio, professor? No artigo 196 da Constituição. E coladinho a esse princípio, nós temos o princípio da igualdade. Só que aqui não é aquela igualdade formal, tratar todo mundo da mesma forma. Aqui nós estamos falando da igualdade substancial, da igualdade material, daquele chamado princípio da isonomia. Ok, professor, já entendi, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que nós devemos tratar todos os iguais de maneira igual, mas os desiguais temos que tratar de maneira desigual na medida da sua desigualdade, justamente para que a gente possa alcançar essa igualdade substancial. Não basta colocar todo mundo na mesma linha de largada e falar, ó, saia correndo, quem chegar primeiro lá na reta dos 100 metros venceu. Ora, tem pessoas que têm condições diferentes, essas pessoas que têm condições diferentes devem ter um tratamento diferente, para que justamente a gente possa garantir a justiça a todos eles. Aliás, em saúde, esse princípio da igualdade, ele se aproxima muito ao princípio da equidade. Certamente você que é estudioso aí da área de direito médico, já deve ter lido artigos, deve ter lido alguns textos que colocam a equidade justamente como sinônimo da igualdade. E é isso mesmo. Coloca a equidade como você devendo tratar de maneira igual os iguais, de maneira desigual os desiguais, na medida da sua desigualdade. Veja só, vamos dar aqui um exemplo para que você possa compreender. Vamos imaginar uma situação hipotética que num grande complexo hospitalar, a direção resolva melhorar a mobilidade. E aí coloca, olha, vou colocar uma bicicleta lá na portaria para que todo mundo possa se locomover com mais velocidade aqui dentro do nosso complexo hospitalar. Muito bem. Vai resolver? Vai agilizar? Vai. Mas se chega ali uma pessoa que é portadora de uma deficiência e ela não tem uma perna, aquela bicicleta vai ajudar nessa mobilidade? Não. Aquela pessoa tem uma condição diferente daquelas outras pessoas? Sim. Então, para aquela pessoa especificamente, você deve dar um tratamento diferente. De repente, ali, para aquela pessoa, você coloca um carrinho motorizado que vai levá-la. Ora, legal. Tratei de maneira desigual, um desigual na medida da sua desigualdade. E aí, no final das contas, eu tratei todo mundo de maneira igual substancialmente. É isso que significa o princípio da igualdade material, o princípio da isonomia, o princípio dessa igualdade substancial, que é diferente da igualdade formal, que trata todo mundo da mesma forma. Ah, professor, entendi. E onde que está isso mesmo? Artigo 196 da Constituição. É o artigo que inaugura a seção
que trata de saúde no nosso texto constitucional. E se você seguir adiante ainda na leitura desse dispositivo, você vai verificar que as ações e serviços de saúde devem ser para sua promoção, proteção e recuperação. Olha só, encontramos aqui qual é o objeto da nossa Constituição Federal no que tange à saúde. Qual é o objetivo do Estado? Qual é o objetivo do poder público? Promover saúde, proteger saúde, recuperar saúde. Ora, é uma crescente. Primeiro, o Estado deve se preocupar com a promoção da qualidade de vida, promover saúde para toda a população. Quando isso falha, ele apresenta medidas de prevenção, onde estão presentes aí as ações de saneamento básico, as ações de vacinação. Quando isso falha e quando tudo dá errado, aí lá na ponta nós vamos para a cura, a recuperação da saúde. Então, os pilares do nosso sistema jurídico no que diz respeito à saúde está promoção da saúde, prevenção da saúde e recuperação da saúde. Compreendido até aqui, meus amigos? Vamos avançar um pouquinho? Vamos lá. Artigo 197 da Constituição Federal. O artigo 197 ele diz assim: são de relevância pública as ações e serviços de saúde. Note, o artigo 97 da Constituição diz que são de relevância pública as ações e serviços de saúde. Ele não diz ações e serviços de saúde pública. De tal maneira que tanto faz se o serviço é privado ou público. Se estamos falando de assistência à saúde, ele tem relevância pública. E se tem relevância pública, significa dizer que é extremamente importante, extremamente caro para a nossa sociedade. E é justamente por conta dessa relevância pública que o Estado deve controlar as ações de serviço de saúde, deve fiscalizar as ações de serviço de saúde, deve regulamentar as ações de serviço de saúde. Não é por outro motivo que nós temos a Anvisa, que nós temos a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que faz essa fiscalização, faz esse controle, faz essa regulamentação dos serviços e ações de saúde, no caso da ANS, da saúde privada. Compreende? Ok. Então vamos lá, vamos à leitura do artigo 97. Ela diz assim, são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público, leva Estado, municípios, Distrito Federal e a União, dispor nos termos da lei sobre a sua regulamentação, sobre a sua fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Está aqui uma autorização para que as pessoas ou as empresas privadas possam atuar no sistema de saúde, no nosso ordenamento jurídico. No nosso ordenamento, então, nós temos aí a prestação de serviço de saúde, de assistência à saúde, de maneira compartilhada. Temos, de um lado, a saúde pública, que deve ser prestada pela União, Estados, municípios, Distrito Federal e as suas autarquias. Do outro lado, nós temos as ações e serviços de saúde privada, que nós chamamos também de saúde suplementar. Saúde suplementar, então, está aqui no pilar saúde privada. Saúde pública prestada pelo poder público. Saúde pública, saúde privada, sistema bicameral, sistema compartilhado na prestação de serviços de saúde no nosso ordenamento jurídico. Mas adiante vamos falar um pouquinho mais sobre a saúde suplementar e aí vamos descer aos meandros dessa saúde para que a gente possa compreender de maneira bem tranquila. Por ora, basta que você compreenda que nós temos a saúde pública e, a paralelo à saúde pública, nós temos a saúde privada ou suplementar. Notem, está em paralelo. Há uma diferença conceitual entre a expressão saúde complementar e saúde suplementar. Aqui, que eu falei para vocês até agora, foi a saúde suplementar, que trabalha em paralelo com a saúde pública.
Quando nós falamos em saúde complementar, seria a iniciativa privada trabalhando de maneira a complementar as ações e serviços públicos de saúde. Vou dizer de outra maneira para vocês. Imagine que nós temos a prestação de serviço público e o Estado se auto-reconhece por incapaz de atender a toda a população. E por vezes há lacunas, falta de leito, falta de um determinado equipamento em específico. Isso são lacunas na prestação desse serviço. Como é que o Estado soluciona isso? Ele soluciona chamando a iniciativa privada para tapar esses buracos. Quando a iniciativa privada vem ao auxílio do serviço público de saúde, ela está participando de maneira complementar. E aí dá-se o nome de participação complementar na saúde. Note, quando estamos falando de saúde suplementar, a prestação do serviço é em paralelo com a saúde pública. Quando a iniciativa privada participa da saúde pública de maneira a fechar alguma lacuna deixada pelo poder público, por exemplo, falta de leito, e é contratado o leito de uma clínica, o leito de um determinado hospital em certo município, aí essa participação privada na prestação desse serviço público se dá de maneira complementar. E como que acontece na prática essa participação complementar? Através de convênios ou contratos de direito público. É feito um chamamento e aí o poder público, a autoridade pública, chama a iniciativa privada através de um contrato ou através de um convênio para que preste um determinado socorro ao poder público, no caso aí de alguns municípios menores que precisam de leito ou de qualquer outro equipamento. Aí dá-se o nome de participação complementar. Espero que tenha ficado claro essa diferença entre participação complementar e participação suplementar nos serviços e ações de saúde no nosso ordenamento jurídico. Tranquilo? Vamos lá? Vamos avançar um pouquinho? Vamos lá! No artigo 198, nós temos que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com algumas diretrizes. Olha só, o artigo 198, ele diz que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único de saúde. Está aí a origem do SUS, Sistema Único de Saúde. Então, se de repente numa prova de concurso alguém pergunta para vocês quando surgiu o SUS, o SUS surgiu precisamente em 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição de 1988. Por quê? Porque no seu artigo 198 está dito que as ações e serviços de saúde constituem um sistema único. Por sistema único, leiam, Sistema Único de Saúde. A origem do SUS aí está. Alguns confundem e acabam dizendo que a origem do